Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio está entrando forte no mercado da bola para a próxima temporada, hein? O clube está negociando com Douglas Costa e Rafael Carioca e outros nomes ainda podem chegar. O presidente Romildo Bolzan Júnior falou finalmente sobre a tentativa por Cássio, goleiro do Corinthians. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapidinho o Grêmio virou a página da derrota na Copa do Brasil e já está pensando em 2021. Sabe que precisa se reforçar em muitas posições, começando pelo gol, né? Vocês viram o que aconteceu com as falhas do Paulo Vitor na decisão, que foi trocado justamente para os 2 jogos contra o Palmeiras, depois de uma temporada também, digamos, inconfiável do Vanderlei, que já tinha sido contratado para substituir o Paulo Vitor. Então o Grêmio sabe que precisa de um goleiro. Publicamente, o Romildo Bolzan Júnior, presidente do clube, que vem fazendo esse trabalho de gestão muito positivo e muito bom, no qual a gente tem que reconhecer realmente, de todos esses anos, concedeu uma entrevista coletiva e desconversou, né? Não revelou publicamente que o Grêmio está atrás de um goleiro. Falou até em aproveitar mais as categorias de base e reformular a partir daí, a partir da sua reformulação através da base. Mas o Grêmio que enfrenta o Ayacucho do Peru nesta quarta, no primeiro jogo já da pré-Libertadores, tem o Paulo Vitor sequer relacionado. E, segundo o presidente, por uma opção técnica do Renato, que visivelmente está querendo preservar o jogador alvo de muitas críticas, mas impressionante, né? O Vanderlei não servia para a final da Copa do Brasil, mas agora vai ter que, né, defender o time no primeiro jogo da pré-Libertadores. E o Paulo Vitor sequer foi relacionado, o Grêmio está realmente em busca de um goleiro. A informação publicada pela Gaúcha ZH e depois por outros jornalistas, como o Daniel Oliveira, narrador lá do Rio Grande do Sul, e o próprio João Paulo Capelanes, setorista do Corinthians aqui da Rádio Bandeirantes, foi de que realmente o Grêmio fez uma consulta. O Cássio, ídolo da Fiel, começou no Grêmio, foi revelado pelo Grêmio, mas depois chegou no Corinthians, se tornou um dos maiores ídolos, para muitos o maior da história do Corinthians, é um multicampeão por aqui, vem recebendo algumas críticas, algumas contestações de alguns torcedores do Corinthians e tal, e a gente nunca sabe, né? É um goleiro de altíssimo nível ainda e poderia procurar novos ares. O Grêmio foi lá e sondou, embora nem os dirigentes do Grêmio e nem os do Corinthians irão confirmar essa situação. O Romildo Bolzan Júnior disse que não tem nada relacionado ao Cássio nesse momento. Aí depois ele até, digamos, fez questão de valorizar o Cássio. Sabemos que é um goleiro fantástico aqui do futebol brasileiro, do futebol mundial, ele valorizou bastante o Cássio, mas disse que não tem nada. Por quê? Porque quando o Grêmio faz essa consulta, descobre que o Corinthians não tem a menor possibilidade, a menor intenção de negociar o Cássio. O Duílio Monteiro Alves também falou a respeito, o presidente do clube, do Corinthians, e disse o seguinte: olha, se ele quiser sair e o clube que quiser contratar pagar a multa, tudo bem. É uma multa que não é revelada, mas sabemos que ela gira em torno de 80 milhões de reais. Ela é altíssima, não só para os padrões brasileiros, né? É uma multa muito elevada e o Corinthians não vai liberar, especialmente para o mercado interno, o seu principal goleiro e maior ídolo, que hoje defende as cores do clube. Então, essa questão realmente ela está finalizada. O Cássio não vai sair do Corinthians e não vai jogar no Grêmio. Por outro lado, o Grêmio continua no mercado em busca de um goleiro e, pelas informações, será um goleiro afirmado. Não será mais aposta, será nível Cássio. Não será goleiros como o Vanderlei, o Paulo Vitor, que eram goleiros assim, que não estavam sendo aproveitados nos seus clubes e de repente receberam uma chance para ser titular no Grêmio. Não, isso não vai acontecer. O Grêmio pretende contratar um goleiro para chegar a jogar com um alto cartaz. Em outras posições, o Romildo Bolzan Júnior citou que o Grêmio fará contratações de repercussão mundial. Chegou a citar que 2 nomes estão bem encaminhados e que, segundo ele, não haveria contestação, não haveria questionamento a respeito desses nomes, que eram jogadores para chegar, vestir a camisa do Grêmio e reforçar o elenco, que eram pedidos inclusive do próprio Renato. Meu grande amigo João Batista Filho, que faz um trabalho muito bacana lá, tanto na Band Rio Grande do Sul como no seu canal no YouTube aqui, descobriu quem são esses nomes. E olha, realmente são nomes impactantes. Vamos começar pelo Rafael Carioca.
Jogador que já atuou no Grêmio, muito jovem, eu acompanhei ele em 2008, quando o Grêmio foi vice-campeão brasileiro do São Paulo naquela temporada. Ele jogava no time do Celso Rotti, um time que tinha 3 zagueiros e ele se destacou demais, ele tinha 19 anos, se não me engano. O Rafael Carioca é esse volante box to box, é um cara de muita movimentação e é justamente essa peça que o Grêmio precisa, porque já não consegue mais contar com o Maicon por uma questão física, tem o Jean-Pierre aí sendo questionado, aquela coisa toda, o Matheus Henrique daqui a pouco pode sair, o Grêmio tem que apelar muitas vezes para o Tassiano, que é um jogador muito mais voluntarioso do que qualquer outra coisa. O Rafael Carioca seria essa peça, seria esse cara. O Rafael Carioca, que todo mundo viu no Mundial de Clubes, defendendo o Tigres. Eliminou o Palmeiras, inclusive, na semifinal. O Rafael Carioca, que tem scouts espetaculares, é ídolo no México pela torcida do Tigres e que não custa pouco. Mas a informação obtida pelo João Batista e que também foi confirmada por mim é de que o Grêmio está muito próximo de um acerto em definitivo. O que está pegando é o valor da multa, porque o Tigres, claro, o Tigres tem uma estrutura, tem um valor, paga altos salários e tudo mais, mas o Tigres não quer liberar sem esse pagamento da multa de 5 milhões de dólares. Isso dá quase 30 milhões de reais. O que o Grêmio está tentando fazer com que esse valor seja um pouco diminuído. Que daqui a pouco chegue em 4, 3,5, para que o Grêmio possa contratá-lo em definitivo num contrato de 3 anos e um salário considerável próximo do que ele ganha lá, 600, 700 mil reais. Essa foi a informação apurada pelo João Batista. E o negócio está próximo de acontecer, porque o Rafael Carioca tem a intenção de jogar no futebol brasileiro, de voltar para o Grêmio para chegar na seleção brasileira e disputar a Copa do Mundo de 2022, no ano que vem no Catar. Então ele quer retornar. Ele já fez a sua história no México lá e ainda tem tempo de carreira e tem uma identificação com o Grêmio. O Rafael Carioca também foi avisado por intermediários de que o Grêmio está negociando com outro atleta e com outros jogadores para fortalecer o seu elenco para 2021. Então tudo é combinado. O outro jogador é um amigo do Rafael Carioca. É justamente Douglas Costa. Esse jogador é um jogador de, obviamente, muito impacto. O próprio Douglas também foi comunicado que o Grêmio está contratando o Rafael Carioca e outros jogadores. O Douglas Costa tem 30 anos, parece mais, né? Porque ele está há muito tempo no futebol. Ele surgiu no Grêmio em 2010, muito garoto ainda. Eu também acompanhava o Grêmio lá nessa época. Ele surgiu assim, num jogo contra o Botafogo, fez 2 gols, foi um furacão e logo foi vendido para o Shakhtar. Muito jovem, acho que ele tinha 18 anos, mais jovem ainda. E aí depois passou para o Bayern de Munique, onde ele foi um pedido do próprio Pep Guardiola. Depois acabou no Juventus, na Juventus de Turim, acabou sofrendo muitas lesões, foi emprestado ao Bayern, ele tem contrato com a Juve até 2022, até o meio do ano que vem, mas está emprestado ao Bayern. O Bayern não vai exercer a opção de compra, ou seja, não tem, inclusive, aproveitado o Douglas Costa, ele não tem sido uma opção. A Juventus também não quer contar com ele, então essa condição está muito tranquila, muito fácil dele se desvincular, nem que seja por um empréstimo, e essa é a negociação, que ele vá para o Grêmio por empréstimo. E aí essa operação tem que ser resolvida, se ele estende o contrato com a Juve para poder emprestar por 1 ano, ou se ao final do empréstimo a Juve consegue devolvê-lo para depois negociar com o mercado europeu, porque obviamente eu imagino que ele tenha mercado na Europa ainda. Ele não tem se machucado, ele teve agora há pouco uma fratura no pé, só isso, mas ele não tem, na Juventus, na outra passagem sim, né, ele estava sofrendo com lesões musculares, ele parou com isso, está tudo certo com ele. E ele gostaria muito de voltar para o Grêmio, é um cara que tem uma identificação muito grande, né? Ele posta a camisa o tempo inteiro, dizendo que é torcedor, está acompanhando o Grêmio e tal. Ele quer muito voltar um dia a defender as cores do Grêmio. Eu imaginei que fosse ser um pouquinho mais para frente. Mas às vezes o cara que está em baixa na Europa, vem aqui, joga 6 meses, 1 ano no clube brasileiro, ainda mais o clube do coração, volta para a Europa de novo, onde ele vai ter mercado. O problema todo que está pegando em relação ao Douglas Costa, e que pelas informações também do João Batista Filho, as negociações estão bem avançadas, mas o que está pegando é a questão salarial. Ele ganha 6 milhões de euros por temporada, 41 milhões de reais por ano, 3 milhões e meio, quase 3 milhões e meio de reais por mês. É óbvio que o Grêmio não vai pagar esse salário
e muito menos a Juventus vai pagar uma parte para emprestar para o Grêmio. Não, não é isso que vai acontecer. O Grêmio vai ter que arcar com o seu salário. E o Grêmio está tentando diminuir isso, diminuir consideravelmente. É um jogador que dentro de uma operação você consegue até pagar um pouco mais de 1 milhão. Que já é alto para a realidade brasileira, mas que alguns clubes conseguem, se você libera alguns jogadores e tal, dentro da folha de pagamento você consegue pagar. Mas ainda assim é um alto valor e é 1/3 do que ele ganha. Então ele vai ter que, e ele sabe, né? Ele sabe que para jogar no Grêmio, para jogar no Brasil, ele teria que reduzir. Ele vai ter que estar disposto a isso, a passar uma temporada ganhando um pouco menos e para acertar com o Grêmio. E o Grêmio vai ter que dar o seu jeito de investir um pouco mais do que normalmente investe para ter um jogador desse quilate, que ainda é um jogador de seleção. Não sei se vocês vão lembrar, mas em 2018, na Copa da Rússia, quando o Neymar chegou lá baleado, quando o Daniel Alves foi cortado, quando outros jogadores sofreram com lesões, o Douglas Costa chegou a entrar em algumas partidas e ele era a grande esperança brasileira, porque ele entrou muito bem nos jogos, especialmente no jogo contra o México, ainda na fase de grupos. Só que ele também machucou. E aí não conseguiu dar andamento. Mas era um jogador que a gente esperava muito e que estava muito bem, estava no seu auge ali para poder ajudar a seleção brasileira. O jogador do diferente, né? A seleção do Tite é criticada por ser muito burocrática em alguns momentos. O Douglas Costa tem essa versatilidade, essa verticalidade. E com a venda do PP, Douglas Costa jogava ali fácil, né? Então se o Grêmio fechar essas duas contratações, eleva muito o patamar da sua equipe. E segundo o Romildo Bolzan Júnior, o Grêmio não vai parar por aí. Outro detalhe que me chamou a atenção na entrevista coletiva do presidente. Ele foi perguntado sobre os poderes do Renato, né? Porque o Renato se envolve em contratações, obviamente, ele é um ídolo, uma estátua, ganhou muitos títulos, está há 5 anos, aquela coisa toda. E o presidente fez questão de dizer que, a partir de agora, o técnico vai cuidar do campo, onde ele é bom e onde ele tem que atuar. De que ele vai estar mais próximo do futebol e que o presidente vai cuidar dessa área, que o treinador do clube, que foi obviamente crescendo dentro da sua personalidade, de se envolver em outros processos, vai cuidar do campo. Achei uma retomada de curso, achei um pulso firme do presidente necessário nesse momento. E ele falou inclusive sobre isso. Estamos fazendo correções de rumos. E o Grêmio também fez outras mexidas, né? Fechou o time sub-23, dispensou o preparador físico Márcio Meira, que não estava dando conta do recado, estava sendo muito criticado. Contratou o Heverson Pimentel do Bragantino, já contratou, já anunciou. Então, novo preparador físico, saiu o vice de futebol Paulo Luz, está fazendo toda uma reengenharia no seu departamento de futebol, vai estar mais próximo e tudo mais. O Grêmio já começou 2021 e se chegar esses reforços, olha, o Grêmio realmente se prepara para mais uma boa temporada. Será? Já começa contra o Ayacucho nessa quarta, contra o Ayacucho do Peru na Arena do Grêmio. O Jean-Pierre, que foi envolvido numa polêmica aí com o pai dele, criticando o Renato, o Romildo botou panos quentes, não queria falar sobre isso, mas disse que ainda conta com o jogador. Porque a informação inicial da contratação do Cássio dava conta de que poderia ser o Jean-Pierre, poderia ser o Tassiano, o Everton Cardoso, mais 10 milhões de reais, 12 milhões de reais. Tudo isso está fora de cogitação. E o Jean-Pierre, que está fora desse jogo contra o Ayacucho, supostamente para cuidar de um condicionamento físico, ainda faz parte dos planos do Grêmio. É um jogador que precisa ser recuperado, porque ele tem muito talento, mas realmente não anda fazendo bons jogos. Vamos aguardar. Será que o Grêmio vem forte para 2021? Comenta aqui embaixo. Inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau!